Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125, verso 1. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. A gente continua analisando a mensagem do anjo Gabriel à Virgem Maria. Não temas, eis que conceberás e darás à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Esta foi a introdução. O conteúdo que nós vamos descrever é magnífico, mas a primeira lição aqui é que o anjo procurou acalmá-la, pois ela estava sob tensão pela presença do anjo e também pela saudação que o anjo fizera a ela. E então ele continua a descrição, após falar que o filho se chamaria Jesus. Ele diz, ele será grande. Então, a primeira qualificação do filho, ele será grande. Olha, não só as Escrituras, mas a história nos mostra a grandeza de Jesus em todos os aspectos. Até a questão do tempo, ele foi capaz, ou seja, ele nascendo, houve uma divisão no tempo. Hoje o tempo é marcado, os acontecimentos são registrados pelo antes de Cristo e depois de Cristo. Então, até no aspecto histórico, ele, o filho do qual o anjo Gabriel estava anunciando à Virgem Maria, até na questão histórica, aparece a grandeza dele. No âmbito espiritual, lembre que o profeta Isaías já havia profetizado que ele levou sobre o seu corpo as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. E dentro do seu ministério, tudo isso aconteceu. Ele curou cegos, ele curou paralíticos, ele expulsou demônios, não importa se um só ou legiões, ele ressuscitou mortos. Então, esse qualificativo, as Escrituras mostram de maneira detalhada. O segundo qualificativo, ele será chamado Filho do Altíssimo. Título que tantos questionaram no seu tempo. Aliás,
os religiosos da sua época, os seus parentes, aqueles contemporâneos dele, judeus, rejeitaram de modo radical a filiação de Jesus. Algumas vezes até pegaram em pedras para apedrejar Jesus pelo fato de ele dizer-se filho de Deus. E eles ainda diziam, quando ele diz que é filho de Deus, ele está se fazendo igual a Deus. E ainda diziam, isso é blasfêmia. Depois, perante Pilatos, Jesus, que nunca negou sua divindade, ao afirmar a sua filiação, eles, diante da autoridade competente, disse, veja, não é preciso mais nada. Ele acaba de blasfemar. Notem como que se questionavam ou questionaram a filiação de Jesus. Mas a promessa do anjo a Maria, a Virgem Maria, aliás, a promessa de Deus, porque Gabriel era apenas o enviado. Ali, a garantia, ele será chamado filho, aliás, ele será chamado Filho do Altíssimo. Lembrem, quem primeiro chamou Deus de Altíssimo? Abraão. E agora o anjo usa esse termo. Ele, o filho que vai nascer de ti, Maria, será chamado Filho do Altíssimo. E vem mais qualificativos. Ele receberá o trono de Davi, seu pai. Aqui, algumas pessoas ficam confusas. Mas como? Davi já havia sido morto há séculos. E, em realidade, ele não era filho de José, filho de Davi, porque Deus, já nos dias finais do reinado de Davi, tinha feito uma promessa de que, dada a fidelidade do rei Davi, Deus disse para Davi que no seu trono nunca faltará, sempre haverá o seu descendente, o seu trono é eterno. Mas Deus, como o Senhor promete um trono eterno a um homem que estava prestes a morrer, Deus estava falando da descendência. E aqui, na promessa do anjo, ele repete, filho de Davi, não no sentido literal, mas no sentido da descendência. E ainda vem mais qualificativos. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, isto é, sobre Israel. Aqui, algo que tem
um fundo escatológico, porque você sabe que tudo que estamos falando está ligado ao tempo do fim. Você sabe que o tempo do homem está terminando, e ao terminar, tem passado reinos têm sucedidos e têm acabado, mas no final de tudo, o tempo do homem vai terminar, as potências mundiais vão cair, Jesus voltará e, como diz ali, quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, as vozes que João ouviu do céu, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Notou a concordância? Apocalipse e a mensagem do anjo Gabriel à Virgem Maria. Isto comprova a veracidade das Escrituras. Amanhã tem mais. O Senhor te abençoe, o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.